Olá, minhas queridas alunas, meus queridos alunos. Vamos dar sequência ao estudo do cumprimento de sentença. Agora a gente vai estudar nessa aula o cumprimento definitivo de sentença. A gente já trabalhou em outras aulas o cumprimento provisório, né, daquela sentença que ainda se encontra com recurso pendente de apreciação, e agora a gente vai trabalhar então com o cumprimento definitivo da sentença, que é aquele procedimento que a gente vai empregar quando nós já tivermos uma sentença transitada em julgado, ou seja, uma sentença que contra ela não caiba qualquer recurso, né? Então é o seguinte, no que diz respeito ao procedimento que a gente tinha no Código 73, vocês se lembram que o cumprimento de sentença de obrigação de pagar quantia, ele foi um remendo, né, que foi introduzido ali no ano de 2005, no Código 73, com os artigos 475 letra, né? Então, a partir do artigo 475J, salvo engano, até o 475R, a gente tinha a disciplina do cumprimento de sentença de obrigação de pagar quantia, né? Sentença que reconhece a obrigação de pagar quantia. E, claro, que diversas divergências aí doutrinárias e até mesmo jurisprudenciais, que a gente percebeu aí, à medida que ia atuando junto ao Poder Judiciário, principalmente junto ao STJ, né, que haviam algumas dificuldades para a gente definir exatamente o início desse procedimento, se era de ofício, se era mediante requerimento, se esse de ofício era a partir da intimação para pagamento, se era sim da intimação do trânsito em julgado da decisão. Então, na verdade, assim, pouca coisa mudou no que diz respeito a este procedimento de cumprimento de sentença de obrigação de pagar quantia. Mas essa pouca coisa que mudou coloca fim a essas divergências. Então, vamos dar uma olhada aqui no material. A gente tem aqui, olha, nos artigos 523 a 527, né, são os artigos que regulam o cumprimento definitivo de sentença, tá? Então, no cumprimento definitivo, né, que tem ali uma condenação em quantia certa ou já fixada em liquidação, porque aí a gente tem que lembrar, né, que se apesar da gente ter ali a gente tem que ter uma obrigação que seja certa, líquida e exigível. Falamos disso na aula de liquidação de sentença, tá? Então, se a sentença tinha obrigação certa e exigível, mas não era líquida, a gente precisava liquidar a sentença. Então, uma vez que foi feita a liquidação, ou ela já tinha valor, obrigação certa e líquida, aí a gente simplesmente vai proceder com o cumprimento definitivo, claro, desde que essa decisão já tenha transitado em julgado, tá? Então, aqui a condenação em quantia certa ou já fixada em liquidação e caso de decisão sobre parcela incontroversa, porque eventualmente você pode ter tido, fez um pedido A e B, pedidos cumulados, e a parte recorreu apenas do pedido B. Então, na verdade, eu já posso ir para o cumprimento definitivo de sentença no que diz respeito ao pedido A, tranquilo? Então, é isso que esse dispositivo aqui está trazendo. O que eu comentei ainda há pouco, no que diz respeito à iniciativa, a partir de que momento começa a correr o prazo de pagamento, que é o prazo de 15 dias, e aqui não teve nenhuma alteração, então o legislador agora diz que tem que haver um requerimento, porque a redação do Código Antigo ela era um pouco confusa. Ela não dizia que tinha que ter requerimento, né? Falava que o devedor é intimado para pagar, mas em outro artigo ou parágrafo falava que o requerimento deveria trazer o discriminado dos valores, enfim. Mas agora está muito claro, tem que ter um requerimento do exequente, tá? A partir do momento em que o exequente protocola esse requerimento, o executado vai ser intimado, e ele não é citado, por quê? Porque a gente está no cumprimento de sentença. O cumprimento de sentença, a gente está nos mesmos autos do processo onde se desenvolveu a fase de conhecimento. Então, a gente tem a fase de conhecimento e a fase de execução, a fase de cumprimento de sentença. E aí, nesse caso aqui,
já existe relação processual formada, não é? O Código de 2015, de 2016, ele é 2015, né, que entrou em vigor em 2016, ele é mais claro no que diz respeito à citação. Ele diz que a finalidade da citação é complementar a relação processual, o que não existia no Código de 73, tá? E a partir disso, uma vez que a relação processual já está formada, a gente vai trabalhar com a intimação. Então, intimação para pagar em 15 dias, tá? E esse requerimento, ele tem que trazer ali discriminado, né, o valor principal, com a atualização monetária, claro, incidência de juros e as custas, né? E aí o que acontece? A mesma coisa que a gente tinha no Código 73. Se não houver pagamento nesse prazo de 15 dias, vai ser aplicada uma multa de 10% sobre o valor da causa, tá? Uma multa de 10% e mais serão fixados, né, os honorários de sucumbência no percentual de 10 também, ok? Então, eu tenho ali 15 dias, vem aqui a sentença, entra o requerimento e aí começa a correr o prazo de 15 dias. Se nesses 15 dias não houver pagamento, bem aqui vai incidir a multa de 10% e honorários. Tá? Então vamos lá. E aí, uma vez que o juiz impõe essa multa de 10% e fixa os honorários de 10%, a obrigação já ficou mais cara, né? Se eu tinha ali que pagar 100 mil, agora eu já tenho que pagar 120 mil para começar. Mas é óbvio que não interessa para o autor apenas continuar tendo um pedaço de papel reconhecendo o direito que ele tem. Ele quer converter esse direito em pagamento efetivo. Então, o Código já diz, tá, que após impor essa multa e fixar os honorários, né, vai ser expedido o mandado de penhora. Mandado de penhora e a penhora, a gente vai entrar em detalhes da penhora, tem uma aula específica, só para a gente falar de penhora, tá? Mas a penhora, só para lembrar, é uma garantia do processo, né? É uma forma de garantia do juízo. Quando a gente fala em garantia do juízo, a gente está falando em garantia processual, tá? Então, mandado de penhora e avaliação, né? E aí, então, o oficial de justiça vai penhorar o bem, vai avaliar esse bem e aí os atos de expropriação patrimonial podem começar a ser requeridos. A gente tem aí como atos de expropriação o quê? A gente tem a adjudicação, não é? Se não houver impugnação, ou se essa impugnação, em havendo impugnação, essa impugnação não tiver um efeito suspensivo, o que a gente vai ter? A gente vai ter a possibilidade de o autor pedir que o bem que está penhorado seja incorporado no seu patrimônio jurídico. Então, a adjudicação se daria e, claro, que se o valor da avaliação do bem for igual ao valor do crédito que esse exequente tem, aí seria dada a quitação dessa obrigação. Mas também é possível essa expropriação patrimonial por meio da alienação desse bem penhorado, seja uma alienação particular, seja uma alienação em asta pública, tá? Então, atos de expropriação. Isso aqui está mais bem desenvolvido lá nas aulas de execução de título extrajudicial, execução autônoma, ok? Então tá. Mas e se a parte fizer pelo menos o pagamento parcial? Então, no caso de pagamento parcial, naqueles 15 dias de prazo, é óbvio que a multa e os honorários vão incidir somente sobre a parte que não foi paga, porque o que foi pago dentro dos 15 dias não tem problema. Foi pago dentro dos 15 dias, aquela parte ali é considerada quitada. Então, aquela parte da obrigação quitada não vai incidir nada sobre ela. E na parte não quitada, aí sim incidirão multa e honorários, tá? Também o Código determina que esse requerimento ele deve ser instruído com um demonstrativo discriminado e atualizado do crédito. Tá? Agora, inclusive, o CNJ, o Código de Processo Civil, tem uma determinação de que o CNJ vai desenvolver um sistema, deixar disponível no seu site, de atualização, né, monetária, com discriminação dos cálculos, dos índices de atualização, para facilitar e uniformizar
né, as execuções de modo geral. Aquele requerimento que o exequente tem que apresentar, além de discriminar o seu crédito de forma atualizada, tem alguns requisitos, como acontece com a petição inicial, tá? Mas esses requisitos são mais específicos da execução. Então, aqui o código coloca o seguinte, que o requerimento ele tem que apresentar o nome completo, né? Claro, do exequente e do executado, o número de inscrição no CPF ou no CNPJ, e aí existe uma observação com relação ao artigo 319, parágrafo 1º a 3º. O que diz esse artigo 319 nos parágrafos 1º a 3º? 319 é o artigo que fala dos requisitos da petição inicial, requisitos positivos da petição inicial. E nesses requisitos, lá no inciso 2º, o legislador agora exige essas informações como número do CPF, do CNPJ, endereço eletrônico. E são informações que são muito pessoais e às vezes a gente não tem como obter, né? A gente não sabe essas informações. Então, os parágrafos 1º a 3º do 319 dizem que a parte pode requerer ao juiz que determine a adoção de diligências voltadas à obtenção dessas informações. Então, isso também é possível aqui nas execuções, tá? Na fase de cumprimento de sentença e lá na execução de título executivo extrajudicial, ok? O índice de correção monetária que foi adotado, na hora que a gente vai calcular, fazer o nosso memorial descritivo do crédito, os juros que foram aplicados e as respectivas taxas, o termo inicial e o termo final dos juros da correção monetária utilizados, a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso, especificação dos eventuais descontos obrigatórios realizados e indicação dos bens passíveis de penhora, se possível, né? Quando eu falo em indicação dos bens passíveis de penhora, isso é o exequente que indica, né? Se ele sabe, se ele conhece bens que são passíveis de penhora, ele indica. Normalmente, no dia a dia forense, a gente fala assim, que o exequente indica, o executado nomeia bens a penhora, tá? E aí, é claro, se esse valor que o exequente aponta no demonstrativo, ele exceder, ainda que aparentemente, os limites da condenação, então, a condenação foi lá de 10 mil reais, de repente vem ali um cumprimento de sentença de 40 mil reais, 45, aí tem talvez tenha um excesso de execução, né? Então, é óbvio que o executado vai levantar essa bola na impugnação, mas de qualquer forma, o próprio juiz, né, verificando que isso aqui aparentemente excede, ele vai fazer o seguinte, a execução vai seguir com aquele valor que aparentemente excede, mas a penhora, o bloqueio patrimonial, por enquanto essa questão não for decidida, vai ter como base aquele valor que o juiz entender que é adequado, tá? Então, a sentença era 10, aí eu estou cobrando 45, mas o juiz fala, não, peraí, a correção monetária, os juros legais, etc, isso aqui daria no máximo 18, então a execução vai correr com 45, enquanto se discute realmente isso, e a garantia do juízo vai ser feita apenas no limite de 18, que foi o valor alcançado pelo juiz, ok? O juiz ele pode se valer do contador judicial para fazer uma conferência desses cálculos, né? E o código agora coloca um prazo máximo de 30 dias para efetuar essa conferência. Aí é por isso que a gente precisa aqui nos requisitos, indicar qual foi o índice de correção, porque se eu uso o índice diferente daquele adotado pelo judiciário, então, tem INPC, tem vários outros índices de correção. Se eu usar um e o judiciário usa outro, reconhece o outro, vai dar diferença no valor final, né? Quais foram os juros aplicados, para saber se eu estou dentro do limite do juro legal, ou estou fora, taxas, ok? A partir de quando comecei a contar para a aplicação desses juros e da correção monetária. E aí, esse prazo máximo de 30 dias, exceto se o outro prazo, se o juiz entender, não, esse cálculo aqui está um pouco confuso, eu vou dar um pouco mais de prazo para esse contador. Então, é possível, o legislador fala no prazo máximo, mas ao mesmo tempo diz exceto se outro lhe for determinado. Então, na verdade, é um prazo de 30 dias.
Se a elaboração do demonstrativo depender de dados em poder de terceiros ou do executado, o juiz poderá requisitá-los sob cominação do crime de desobediência, claro. Então, isso aqui funciona da mesma forma que eu comentei aqui, ó, 319, parágrafo 1º a 3º. Eu não tenho essas informações, eu peço ao juiz que determine que apresente, tá? A mesma coisa, se eu não tiver as informações com relação aos cálculos, eu vou pedir ao juiz e ele vai requisitar sob cominação de crime de desobediência. Quando a complementação, então aqui se a elaboração, aqui já é quando a complementação do demonstrativo depender de dados adicionais em poder do executado, o juiz poderá, a requerimento do exequente, requisitá-los, fixando prazo de até 30 dias para o cumprimento da diligência, tá? Então, é a mesma ideia, mesma coisa, ele vai fixar o prazo para que seja cumprida essa determinação. Os dados adicionais não apresentados pelo executado sem justificativa dentro do prazo designado pelo juiz, eles vão ser considerados como verdadeiros pelo juiz. Se foi dada a oportunidade de a pessoa apresentar esses dados para que se chegasse ao valor adequado, se existe a previsão legal de que o juiz pode utilizar o contador do juízo, quer dizer, se o executado dispõe de dados, esses dados, uma vez apresentados, ainda que o exequente estivesse trabalhando com valor maior, o contador do juiz reconheceria esse valor menor. Se ele não apresenta, significa que ele não quer que o juiz tome conhecimento, né? Então, o código trabalha aí com uma espécie de presunção de veracidade a respeito dos cálculos apresentados pelo exequente, com base apenas naquelas informações que ele dispõe, tá? Também, dentro daquela ideia daquele prazo de 15 dias, sem o pagamento voluntário, o que acontece? Eu tenho aqui, de novo, a sentença, aqui o requerimento, aqui os 15 dias para pagar. Se eu não pagar, o que vai acontecer? Vai incidir, aqui são mais 15 dias, vai incidir a multa, como eu tinha falado. Então, essa multa incide aqui, mais os 10% do advogado. E ao mesmo tempo em que incide essa multa e esses honorários, a gente tem o prazo aqui, ó, de 15 dias para que seja apresentada uma impugnação ao cumprimento de sentença. Mesma coisa que os embargos à execução, mesma coisa no sentido de que a gente pode trabalhar essa impugnação ao cumprimento de sentença como uma defesa, uma forma de defesa do devedor em juízo, né? Então, quando eu penso em devedor, estou falando de execução, ou execução de título judicial ou de título extrajudicial. O devedor em juízo, ele se defende, se ele estiver numa execução de título extrajudicial, por meio dos embargos do devedor, embargos à execução. E se ele estiver no procedimento do cumprimento de sentença, ele se defende por meio dessa impugnação ao cumprimento de sentença, tá? Então, transcorrido o prazo de 15 dias sem o pagamento, inicia o prazo de 15 dias para impugnação, independentemente de penhora ou nova intimação. Isso é importante, porque na redação original do Código 73, o que acontecia é que para o devedor poder se defender em juízo, ele precisava garantir o juízo. Então, ele tinha que indicar bens para serem penhorados. Qual era a finalidade dessa norma? A finalidade dessa norma era, se vai atrapalhar o andamento da execução e os embargos do devedor, eles tinham efeito suspensivo automático. Então, você só poderia embargar se o juízo tivesse garantido, porque ia suspender a execução e isso ia atrapalhar e atrasar a vida do devedor. Então, com as alterações posteriores do Código, o que aconteceu? A gente passa a ter a retirada do efeito suspensivo automático. Então, não existe mais efeito suspensivo. Acompanha comigo aqui. A gente não tem mais efeito suspensivo na impugnação, assim como a gente não tem efeito suspensivo nos embargos automaticamente, tá? Então, por isso, não há necessidade de garantia do juízo. Então, independentemente de penhora, ok? Independentemente de penhora.
Aplica-se a impugnação o prazo privilegiado dos litisconsortes. Vamos lembrar? Qual é o prazo privilegiado? Prazo em dobro para todos os atos, mas desde que eu tenha advogados distintos, advogados diferentes, de escritórios diferentes. Ok? A apresentação da impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação. Por quê? Por que o Código diz isso? Ué, bem simples. Porque não há efeito suspensivo automático. Não há efeito suspensivo da impugnação. A impugnação não tendo efeito suspensivo automático, tá? Você vai impugnar a execução, mas a execução continua. Ah, mas e se houver um risco de um dano irreparável de difícil reparação? Aí a gente vai ver que é possível requerer ao juiz que conceda um efeito suspensivo. Então, vamos ver aqui como é que funciona isso. Olha só, você vai impugnar. A impugnação, como a gente está vindo de um processo que já teve fase de conhecimento, ou seja, a questão já foi discutida amplamente, essa impugnação vai ter um objeto mais restrito, tá? Eu não vou poder discutir as mesmas coisas que eu posso discutir nos embargos da execução. Então, esse objeto mais restrito, a gente vai reparar aqui que são situações extremamente necessárias para que você possa discutir isso em sede de impugnação, porque a ideia do legislador não é falar, olha, você discutiu tudo que podia na fase de conhecimento, agora vamos discutir tudo de novo na execução? Não, a ideia não é essa. A ideia é aquelas pendências que passaram pela fase de conhecimento, como, por exemplo, a falta de uma citação ou a nulidade da citação, né? Se na fase de conhecimento o processo correu à revelia, ou seja, o réu foi citado por via postal e aí começou a correr o prazo de resposta dele, ele foi declarado revel, ele não contestou, e 2, 3, 4 meses lá na frente, ou já lá na fase de, na verdade, 2, 3, 4 meses não, já na fase de execução, aí se tivesse nesses 2, 3, 4 meses uma sentença e viesse a execução, vamos supor que esse réu venha a ser intimado e tome conhecimento da execução. Ele vai dizer, ué, mas espera aí, eu já estou sendo executado, já estou na fase de execução, eu não fui citado. Aí a outra parte diz, foi sim, olha lá o AR nos autos, juntado às folhas 27 dos autos. Aí o executado vai na impugnação e diz assim, olha, aquela citação foi nula, a assinatura que está no AR não é minha não, eu nem tomei conhecimento dessa ação. Então, nesse caso, esse tipo de alegação, falta nulidade da citação, desde que eu tenha sofrido a revelia, os efeitos da revelia, na fase de conhecimento, eu posso discutir isso na impugnação, tá? E legitimidade de parte é falta de condição da ação, né? Então, para eu exercer o direito de ação, eu tenho que ser titular do direito e o réu tem que ser titular da obrigação. Se tiver qualquer outra pessoa nessas duas posições, a gente está falando de legitimidade de parte. Inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação. Aí a gente tem... nessa questão da inexigibilidade da obrigação, tá? A gente tem que ver o seguinte, existem situações que o código trabalha, lá, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Por exemplo, se o Supremo vai e declara a inconstitucionalidade de um dispositivo normativo, e esse dispositivo normativo, na verdade, foi o dispositivo utilizado pelo juiz da causa para proferir a sentença. Então, peraí, se o Supremo declara inconstitucionalidade e em controle abstrato e a Constituição fala que tem eficácia ex tunc, então, na verdade, aquela sentença nunca poderia ter beneficiado a parte, tá? Então, essa é uma das hipóteses de inexigibilidade da obrigação, ok? Mas a questão da exigibilidade e da exequibilidade, tá aqui, ó, inexequibilidade, a gente encontra isso lá no que diz respeito ao processo de execução de título executivo extrajudicial, tá? A gente vai ter
no artigo 786, falando de exigibilidade da obrigação. Então, a exigibilidade vai estar no 786, que diz assim: a execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação certa líquida exigível consubstanciada no título, tá? Então, na verdade, caso ele não satisfaça, isso significa que eu preciso ter inadimplemento. Inadimplemento do cumprimento da obrigação, ok? E quando eu falo em requisitos, né, necessários para realizar qualquer execução, que aí começa o capítulo 4, a partir do artigo 783, a gente vai ver que são requisitos, então, para execuibilidade. Quais são os requisitos? Aí a gente tem lá, ó, título executivo que tem a obrigação certa líquida exigível, tá? Então, se eu quiser bater, fala assim: olha, seu juiz, essa sentença não é exigível não, porque ela condenou a Fazenda Pública num valor alto e, apesar de ninguém ter recorrido, isso aí é a hipótese de remessa necessária, os autos, a sentença não pode ser exigida agora a obrigação constante na sentença, porque é uma condição de eficácia da sentença, a confirmação da sentença pelo tribunal. Então, tem que fazer a remessa obrigatória, a remessa de ofício, e enquanto isso acontecer, eu não posso mover a execução, porque para ter execução, um dos requisitos é a obrigação ser exigível. E a sentença não é exigível enquanto ela está pendente de julgamento, a remessa necessária, ok? Penhora incorreta ou avaliação errônea. Isso aqui eu só posso discutir na fase de execução, na fase de cumprimento de sentença, porque eu não teria como trabalhar com penhora na fase de conhecimento. Na fase de conhecimento eu poderia até ter uma tutela de urgência, como um arresto ou um sequestro, tá? Uma tutela de urgência de natureza cautelar. Mas uma vez que se inicia a fase de conhecimento, se eu já tenho um arresto ou um sequestro, eu vou converter o arresto ou o sequestro em penhora na fase de execução. E se essa penhora foi incorreta, como que uma penhora pode ser incorreta? Bom, eu posso ter, por exemplo, penhorado bens que são impenhoráveis. Então, houve uma penhora de dinheiro na conta, mas aquele dinheiro que estava na conta é produto do salário, o salário é impenhorável. É só para questões excepcionais é que o salário é penhorável. No caso, por exemplo, do pagamento de pensão alimentícia, tá? Então, a penhora é incorreta. Eu posso trabalhar em situações de penhora de bens impenhoráveis, como bem de família, outro exemplo, ou avaliação errônea. Quando o oficial de justiça, que é o oficial de justiça avaliador, ele penhora o bem, ele já faz uma avaliação. Então, ele pode olhar anúncios de classificados de jornais, ele pode olhar, fazer uma pesquisa no Google, para chegar mais ou menos a um valor, tá? Então, ele avaliou, não, essa avaliação está muito abaixo do valor de mercado desse bem. O réu vai impugnar isso, vai querer questionar isso, tá? Excesso de execução. Excesso de execução quando eu tenho lá um título de 100, com a correção monetária ficaria 145, eu vou lá e estou executando 200. Bom, eu vou impugnar porque isso aqui tem excesso de execução, tá? Então, o excesso de execução também é objeto da impugnação. Cumulação indevida de execuções. Então, tem as situações em que é possível fazer cumulação de execuções. A gente vai falar com mais detalhes disso na aula de execução, parte geral de execução. Mas a gente pode, assim como pode cumular pedidos, né? A gente estudou isso na aula de pedido, na fase de conhecimento. A gente pode cumular obrigações desde que, claro, seja contra o mesmo executado e aquelas regras, né, de competência, do juízo para conduzir as duas execuções e de procedimento, né, adequação de procedimento. Incompetência absoluta ou relativa do juiz da execução, mas aqui eu tenho que ter em mente o seguinte: existe ao contrário do que acontece com a fase de conhecimento, a incompetência relativa, ela
a incompetência relativa não, a incompetência, seja ela absoluta ou relativa, para o juiz da execução ela é muito mais ampla, tá? Não a incompetência, a competência é muito mais ampla. Por quê? Principalmente no que diz respeito a territorial. Porque a finalidade da obrigação é buscar o cumprimento, a finalidade da execução é buscar o cumprimento da obrigação, né? Então, se essa obrigação não é cumprida voluntariamente, o que acontece? Se ela não é cumprida voluntariamente, eu vou expropriar o patrimônio. E aí é que entra a questão da competência. Por quê? E se o executado mora na mesma cidade que eu, mas o patrimônio desse executado está em outra cidade? É muito mais prático que eu mova essa execução na cidade onde existe patrimônio dessa pessoa, tá? Então, na verdade, eu tenho várias opções. Eu posso propor a ação no domicílio do executado, eu posso propor a ação de execução no local onde se encontram bens penhoráveis, posso propor a execução no local onde deve ser cumprida a obrigação de fazer ou de não fazer, tá? Então, se eu for alegar incompetência, tem que ser fora disso aí. Qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes a sentença. Então, uma vez que eu fui intimado para pagar, né, e eu não apresento o valor do pagamento, aí na hora de impugnar eu vou dizer, olha, seu juiz, eu não paguei nos 15 dias ali porque eu já tinha pago. Eu paguei entre o trânsito em julgado e o ajuizamento o protocolo desse requerimento da execução, eu paguei. Aí eu vou demonstrar isso, vou comprovar, ok? Então isso aqui pode ser objeto da execução também. Vamos dar uma pausa aqui e aí a gente continua esse tema na próxima aula. Até já.